Mas eu conhecia pessoas de dentro de igreja que assistiam desfile de escola de samba. E aí eu fico me perguntando, o sacrifício de Cristo valeu? Crente que assiste desfile de escola de samba, pode ou não pode? Sem farisaísmo. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. E o que a gente pensa como crente acerca disso? O texto fala que nós precisamos estar firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Então nós somos libertos? Sim. Não é pelo fato de sermos libertos que nós cometeremos as mesmas coisas que cometimos no passado. Isso é óbvio, não é pelo fato de sermos libertos que nos acharemos prontos para fazer as mesmas coisas. Se a gente foi liberto, a gente não as praticará mais, ok? Pode até parecer que sim, mas infelizmente muitas pessoas não se comportam assim. E é sobre isso que eu quero falar. Por quê? Firmeza é algo muito importante. Estai, pois, firmes. Algo muito interessante aqui, porque a gente precisa estar firme na liberdade. E essa firmeza, a base dela é o próprio Senhor Jesus Cristo. A gente só vai ter essa firmeza com o próprio Senhor Jesus em nossas vidas e em nossos corações. Porque Ele já nos libertou, está escrito. Então, o que vai nos dar firmeza? O próprio Senhor Jesus. A própria libertação que Cristo nos deu, nos dará firmeza. Por isso, além de estar em liberdade, nós temos firmeza nessa própria liberdade. Essa liberdade, na verdade, ela não nos outorga direitos de fazermos as coisas erradas. Muito pelo contrário. Essa liberdade, na verdade, nos dá autoridade para não fazermos as coisas erradas. Isso nos dá firmeza para isso. Então, algumas perguntas. Vamos fazer algumas perguntas. A primeira pergunta, será que eu e você, será que a gente se considera liberto de verdade? O que é isso, pastor? Por que muita gente fala assim, Cristo me libertou, Cristo me salvou e eu me considero liberto? Pergunta para você, você considera-se liberto de verdade? Liberta de verdade? A gente precisa colocar isso em nossas vidas para a gente mesmo, a cada dia, a cada momento da nossa vida. Porque estar liberto ou ser liberto, se a gente for ao pé da letra, a libertação, ela veio com Cristo na cruz do Calvário. Senão esse sacrifício seria um sacrifício que não teria nenhum tipo de valor. Então não há como a gente desvalorizar ou arrancar esse sacrifício. Esse sacrifício foi feito de uma vez por todas para que nós fôssemos libertos do pecado, através desse sangue derramado. Então muita gente confunde libertação de liberto. Biblicamente, se você entregou tua vida ao Senhor Jesus Cristo e o confessou como seu Salvador e está na presença dele, você foi liberto das obras malignas. Porque não há como nós anularmos o grande concerto que Deus fez conosco, a grande aliança, através do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Pode vir logo a pergunta, pastor, por que muita gente desiste? Por que muita gente desvia-se? Por que muita gente sai? Na verdade, não quero dar muitas respostas aqui, como que dando rodeios. Queridos, eu vou dar a real, não tem muito o que correr não. Porque na verdade não teve um encontro real com Cristo. Porque quando se tem um encontro real com Cristo, não há como sair da presença dele, porque você o ama, você o adora em espírito e em verdade, e você passa a temê-lo. E quando a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, quando eu temo a Deus, eu entendo que não posso abandoná-lo, não posso sair da presença dele, não posso deixá-lo. Então, se Cristo está na minha vida, está na tua vida, Ele nos libertou. Nos libertou de quê? Do império das trevas. Você pode glorificar Deus por isso? Então, a pergunta, será que você se considera liberto de verdade? Se eu e você estivermos em Cristo Jesus, nós já fomos libertos através do sacrifício na cruz do Calvário. Senão, aquele sacrifício valeu para quê, gente? Não pode ser anulado aquele sacrifício. E o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi para justamente nos libertar e anular toda a condenação que havia contra as nossas vidas. Ok? Só para a gente poder entender. Então a pergunta, você se considera liberto? Sim. Em Cristo Jesus nós somos libertos porque o sacrifício não pode ser anulado. O sacrifício de Cristo Jesus, vou repetir e bato nessa tecla, não pode ser anulado. Foi feito de uma vez por todas para quebrar a ação do pecado sobre as nossas vidas. Ok? Tudo bem. Agora, quais são os frutos imediatos após a libertação?
nós somos pentecostais, né? E como crentes pentecostais, eu já participei de diversos cultos de libertação. E aí a gente fica pensando, Senhor, a gente, né? Nós, os cristãos, principalmente os pentecostais, a gente dá títulos para cultos, tipo culto de libertação. Se a gente for ver ao pé da palavra, todo culto é culto de libertação. Por quê? Está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo culto que tem palavra é culto que tem libertação, porque quem liberta é a palavra de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, que se confunde com a própria palavra, porque ele é o verbo que se fez carne. Então, todo culto, em todo momento em que eu me proponho a ler a palavra de Deus, eu me proponho a ser liberto, desde que eu não conheça. Se eu conhecer a Jesus, se eu me entreguei a ele, a partir daquele momento começa a ser feita uma grande libertação na minha vida, ok? A pergunta, né? Quais são os frutos imediatos após a libertação? O que você acha? Quais são os frutos imediatos que acontecem na tua vida, que acontecem em nossas vidas após a libertação? Bom, primeiramente, a gente passa a ter atitudes diferentes, as que normalmente nós tomaríamos. Ou seja, quando você não era liberto, quando você não pertencia a Cristo, algum tipo de atitude você tomava quando acontecia alguma coisa, né? Agora que você conhece a Cristo, qual é a atitude que você está tomando? Agora que nós conhecemos a Cristo, agora que Cristo nos libertou de todo mal. Ou seja, um dos primeiros resultados que nós temos depois da libertação, ou seja, depois de conhecer ao Senhor Jesus Cristo, é tomarmos e termos atitudes muito diferentes das que a gente tomava antigamente. Mas então, eu estava falando sobre um assunto aqui interessante. Nós pentecostais, a gente tem a mania de intitular cultos. Então, no famoso culto de libertação, e eu participei de muitos desses cultos, né? O que acontecia? Acontecia uma pessoa endemoniada, via várias pessoas endemoniadas, e a gente expulsava o demônio, e aí a gente chamava isso libertação. Na verdade, se a gente for a gente tem que ir ao pé da letra e na Bíblia. Eu não estou indo aqui pelo que o Fábio está achando, eu tô falando sobre a questão de liberdade segundo o que está escrito aqui. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Ou seja, nós não somos mais escravos do diabo, agora somos servos do Senhor Jesus Cristo. Não é uma servidão, é um prazer servir ao Senhor Jesus Cristo. Então muita gente ficava naquela coisa, fulano manifestou um demônio e tal, aquela coisa toda, foi liberto. E às vezes as pessoas ficavam pensando assim, eu cansei quando eu era bem menino na fé, bem garotão na fé, eu às vezes via alguém, né, na igreja, e a gente fazia aquelas orações, os pastores faziam oração, e a pessoa lá manifestava o demônio, aí daqui a pouco no outro culto tá a mesma pessoa manifestando, daqui a pouco no outro culto tá a mesma pessoa manifestando, e aí a gente falava assim, mas essa pessoa não tá liberta? Essa pessoa não está convertida, não está liberta? E aí a gente ia ver o histórico da vida das pessoas. Na verdade, aquelas pessoas que todo culto davam aquele trabalhão de cair endemoniado, né, de ficar fazendo acontecendo, e que invariavelmente cair endemoniado, aquelas pessoas não se decidiam por Cristo, aquelas pessoas sequer decidiam se batizar e sequer frequentavam normalmente os cultos, iam de vez em quando. Então, eram pessoas que não eram libertas, porque a partir do momento em que alguém se entrega para Cristo, esta pessoa é liberta de todo o mal. A própria Bíblia nos relata que tinha uma pecadora que ungiu os pés de Jesus com um nardo puríssimo, quebrou um vaso de alabastro, e aquela mulher havia sido liberta. E várias outras pessoas libertas foram. Um endemoniado de Gadara, o cara dava trabalho, o cara ficava pelado nos sepulcros e todo mundo prendia ele ela se desfazia das cadeias. Endemoniado, legião de demônios. Jesus vem e liberta ele de uma vez. Tem até uma mensagem que Deus me deu, chamada Missão Solitária, que esse jovem quis seguir a Jesus. Jesus falou assim, não me segue não, vai pregar para toda a cidade. Ele pregou para quase 11 cidades, sozinho, ele e Deus. Todo mundo que conhecia aquele cara, que era endemoniado, que vivia nos sepulcros, que vivia quebrando tudo, agora via ele em perfeito estado. Foi uma libertação completa. Ou seja, ele quis a libertação. Então a pessoa tem que querer a libertação. Alguém pode glorificar Deus por isso? Então, é assim. Então, os frutos da libertação vêm imediatos. Nesse caso aqui, o fruto da libertação desse gadareno, ele quis servir a Jesus, que seguia Jesus. Jesus falou assim, não, prega para as cidades, prega para Decápolis, para as 10 cidades. Vai lá e prega. E esse homem, então, foi pregar e ministrou, recém-convertido. Ok? Então é necessário que
a gente tem essa ideia em nosso coração, porque às vezes você vai para o culto, a pessoa vai lá, puf, cai endemoniada. Vai no mesmo culto, no outro culto a pessoa cai endemoniada de novo. E aí vira um círculo vicioso e você, aí vamos fazer a corrente de libertação. Traz a pessoa X vezes. Jesus não fazia corrente de libertação com ninguém. Jesus libertava de uma vez. Aí eu pergunto, o mesmo Jesus que libertava ontem é o mesmo que liberta hoje? Obviamente. Então, hoje, infelizmente, e sempre, as pessoas não querem. Porque se elas quisessem, primeiro, nós temos o Espírito Santo aqui na Terra como Deus para fortalecer as nossas vidas. Porque realmente, por nós, a gente não consegue. Mas o Espírito Santo está em nós, ok? Então, Jesus está conosco e o Espírito Santo está em nós. Então a gente precisa entender que os frutos imediatos após a libertação são atitudes diferentes e reações diferentes. Tipo, realmente, meus irmãos, qual eram as nossas reações outrora, antes de libertos, pelo sangue de Cristo? Às vezes a gente respondia muito ao pé da letra a todo mundo, a gente se irritava, se irava, pecava facilmente, a gente fazia um monte de coisa que não provém de Deus, porque as nossas reações eram contrárias. Mas depois de liberto, as reações precisam ser outras. Então eu quero que você entenda que esse é um processo que ele é instantâneo no tocante a entregarmos nossa vida a Jesus, o confessarmos como nosso Salvador e o servirmos e o seguimos, ok? Então a gente passa a seguir Jesus e a servir, porque discípulo é aquele que segue, então somos discípulos do Senhor Jesus. Em entregando a nossa vida a Jesus, fomos libertos. Agora, os outros processos nas nossas vidas. Olha o processo que Jesus fez na vida de Zaqueu, foi assim, ó. Zaqueu quis. Ele foi liberto. Não tinha demônio nenhum ali, mas ele foi liberto. Liberto do quê? Liberto da corrupção, ok? Zaqueu era um cara corrupto. Cobrava muito, extorquia as pessoas, era um cobrador de impostos. Conheceu Jesus. Jesus, o negócio é o seguinte, se eu tenho defraudado alguém, devolvo 4 vezes mais. Ou seja, veja como o processo de libertação real realmente altera a vida das pessoas. Isso, às vezes, me preocupa, porque, às vezes, muitas pessoas não conseguem ter esse processo real de libertação, que seja um processo gradativo de atitudes, mas precisa ser um processo quase que imediato no nosso coração e na nossa mente. Quero que você glorifique a Deus por isso. Aí, nós temos uma outra resposta muito clara. A liberdade, ela indifere de tempo, de lugar ou de circunstância. É o que eu estava falando. Ser liberto por Cristo não vai determinar que tipo de lugar que você vai ser liberto. Muita gente se confundiu sobre isso. Eu acabei de falar aqui agora onde Zaqueu foi liberto da corrupção. Zaqueu foi liberto a partir do momento em que Jesus falou assim, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém estar na tua casa. Ali começou a libertação de Zaqueu. Quando Cristo vai para a casa de Zaqueu, e lá todas aquelas pessoas estão lá reunidas, e Zaqueu toma a palavra e fala assim, olha, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo. Gente, isso é um processo de libertação maravilhoso. Então, não foi no templo que Zaqueu foi liberto. Foi na casa dele, ok? O processo de libertação não acontece no templo ou fora do templo. O processo de libertação acontece quando a gente encontra Jesus Cristo. Ou quando a gente se deixa ser encontrado por Ele. Porque o profeta Isaías fala assim, fui buscado de Deus, fui achado. Na verdade, foi Deus que nos chamou. Não é mérito nosso buscar a Deus. Foi Ele que nos chamou. Mas a grande realidade é que o processo de libertação começa dentro de nós. Obviamente você vai falar assim, pastor, mas difícil. O que eu quero que você tenha certeza no teu coração é uma coisa. O processo de libertação começa a partir do momento em que a gente reconhece Jesus como Salvador. É óbvio que você tem que ter uma igreja para ser pastoreado. Óbvio que a gente tem que estar sendo pastoreado. Óbvio que a gente tem que estar no seio da igreja, no templo, sendo pastoreado, frequentando os cultos, sendo membro, se batizando. Isso é óbvio, isso é uma coisa muito natural daquele que realmente é liberto. Agora, a gente não pode ficar esperando um momento para falar assim, se você agora falar assim, Senhor Jesus, eu quero te confessar como meu Salvador, muda a minha vida. Eu tenho certeza que Ele vai te libertar. E aí os demais processos vão acontecer na tua vida. Mas os demais processos começam a acontecer dentro de você. O processo de libertação de Zaqueu foi imediato e ele começou a falar, se eu roubava eu devolvo. Enfim, esses são os processos que precisam acontecer em nossas vidas. Tipo, se eu falava isso, não falo mais. Se eu pensava isso, não penso mais. Se eu olhava, não olho mais. E isso é muito natural, mas é de cada um de nós, porque Jesus já quis. Jesus já fez, o Espírito Santo já está em nós. Agora, ser livre é obedecer a voz de Deus. E aí a gente tem alguns exemplos, enfim, daquilo que Deus fez com outras pessoas. Porque quando Cristo liberta Lázaro da morte, ele fala assim, Lázaro, sai para fora. Ou seja, Lázaro, vem ganhar liberdade de novo. Você estava preso pela morte e agora você vai ser livre. Vem ganhar a liberdade, Lázaro. Lázaro obedeceu à voz do Senhor Jesus e veio.
Então, ouvir a voz de Deus é importantíssimo, mas nós temos que saber ouvir e obedecer a voz de Deus. Obedecer aquilo que Deus realmente está falando conosco. Você pode glorificar Deus por isso? A gente falou sobre a questão daquela mulher de Maria Madalena. O que ela passou? Qual foi o fruto? Qual foi o fruto da libertação dela? É isso que eu falo. Vou voltar ao assunto. Às vezes você vê pessoas nos cultos e manifesta demônio, e manifesta, vai aqui, vai lá, manifesta, e você pensa, meu Deus, Jesus expulsou os demônios daquela mulher e aquela mulher passou a servir a Jesus. Acabou. Então o processo de libertação é assim, se a gente deixar, se a gente quiser, se a gente realmente confessar Jesus como Salvador, o processo é imediato, sim. Nesse caso de possessão maligna, de possessão demoníaca. Porque na questão de libertação, a gente vai em várias... Meu Deus, tem várias coisas que as pessoas precisam ser libertas. Por exemplo, a gente está aqui na internet agora, libertos de pornografia na internet, libertos de outras coisas, de vícios de jogos na internet, libertos de tantas outras coisas. Aqui mesmo, a gente está numa rede social, né? Rede social é uma fonte inesgotável de problemas e dificuldades. A gente fala o que quer, para quem a gente quer, e a gente não cita nome. É muito fácil a gente, rede social, criticar as pessoas e falar porque a gente só joga no ventilador. A grande realidade é essa. Então, quantas coisas a gente precisa ser liberto? Quantas coisas, quantas atitudes a gente precisa ser liberto? E isso nós temos que vigiar dentro de nós. A gente não pode achar que porque conhece Jesus, porque já foi liberto do pecado e da morte, a gente continue praticando outras coisas. Esse é o grande problema. Julgo é uma coisa pesada. Julgo é pesado. E a gente precisa entender que nós não podemos mais ter esse julgo sobre nossas vidas. Jesus falou assim, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, esse jugo de Cristo é diferente. Mas o jugo da servidão vai te maltratar, vai fazer você desistir, porque vai pesar muito. Pesava demais pra gente, né? Essa é a grande realidade. Estar livre também é obedecer à voz de Deus. Jesus liberta Lázaro da morte e ele imediatamente obedece. Jesus liberta Maria Madalena e ela obedece. Jesus te libertou, Jesus me libertou e a gente tem que obedecer à voz dele. Que eu e você possamos aproveitar, né, o máximo e com prudência desta liberdade que a gente ganhou. E a gente não pode confundir as coisas. E muita gente, infelizmente, confunde isso. Hoje está até tranquilo. A gente está vivendo em dias de pandemia que a coisa deu uma arrefecida legal, mas você já passou outros carnavais que só Jesus. Não era fácil para muita gente. Para mim, não, gente, eu vou falar para vocês, para mim é uma coisa muito cômoda, porque eu sempre detestei carnaval. Mas eu conhecia pessoas de dentro de igreja que assistiam desfile de escola de samba. Enfim, muita gente que não conseguia, nesse tempo, se libertar. E aí eu fico me perguntando, o sacrifício de Cristo valeu? Foi válido? O que você acha? Digita aí nos comentários aí. Crente que assiste desfile de escola de samba. E aí, pode ou não pode? Sem farisaísmo, mas tem coisas que a gente não pode mais admitir nas nossas vidas. Repito, a libertação para a salvação é de uma vez. Porque o que Jesus fala para Zaqueu? Hoje a salvação chegou a esta casa. A libertação que Cristo faz em nós, quando nós o confessamos, é para nossa salvação, sim. As outras coisas que a gente vai abandonando e deixando com o curso da nossa vida, é para a gente poder se comportar como crente fiel aqui na terra. Que fique claro isso. Senão muita gente vai ficar depressiva. Senão a pessoa fala assim, ai pastor, eu não consegui me libertar disso. Eu não estou conseguindo me ver livre daquilo. Ah, pastor, eu ainda faço isso, faço aquilo. É complicado, porque vai acontecer isso. Vai acontecer isso comigo, com você, com todos nós. Então a gente tem que diferenciar essa liberdade que Cristo nos deu, através da libertação total que aconteceu na cruz do Calvário. Foi uma liberdade ímpar, maravilhosa, que a gente não pode fugir dela. O nosso processo de libertação é um processo que vai ser diário. Libertação de quê, pastor? Das coisas que a gente fazia, das coisas que a gente praticava. Aí a gente vai se libertando pelo poder do Espírito Santo que está em nós. Eu quero deixar um texto aqui como reflexão pra gente. Todo mundo conhece esse texto? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Isso é um texto muito clássico para a gente falar de libertação e de liberdade, porque este texto corrobora com o que acabamos de ler. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Paulo está dizendo o seguinte, eu posso fazer de tudo, ok, só que eu vou pagar o preço naquilo que eu já não deveria estar mais fazendo. A questão é, somos proibidos de pecar? Não, você não está proibido de pecar, você não está proibido de fazer nada, de errado ou de certo. A gente é que escolhe, porque todas as coisas são lícitas. Quer fazer? Faz. Agora, vai arcar com as consequências.
Por isso que ele fala, nem todas as coisas convêm. Não convém pra gente certas atitudes, certas palavras, certos pensamentos, certos olhares, enfim, certas falas. Não convém. A gente pode? Pode. Tá escrito aqui, é lícito. Não tem nada ilícito em você fazer coisa errada. Só tem um problema. Vai arcar com as consequências. Não convém. Porque ele fala assim, eu não vou me deixar levar por nenhuma delas. Quer dizer, não dá mais. Se nós temos a mente de Cristo, se nós somos guiados pelo Senhor Jesus, essas coisas que outrora praticávamos como se nada acontecesse, hoje precisa doer em nossa consciência, precisa doer em nosso coração. A gente não pode ter a mente tão cauterizada a ponto de praticar algo que você sabe que não é de Deus e ficar tranquilo, de boa. Não, isso tem que doer na nossa mente, nossa consciência, e aquilo tem que pesar até que a gente peça perdão e fala, Senhor, em nome de Jesus, me liberta disso. Não me deixa mais falar isso, não me deixa mais olhar, não me deixa mais pensar, não me deixa mais agir. A gente tem que fazer isso, porque o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo continua em nós. E eu espero que você entenda que é assim que vai fluir. E é assim que cada um de nós entenderá perfeitamente qual é a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor sobre nossas vidas. Então, a pergunta que não quer se calar, será que a gente é liberto de verdade? Em Cristo somos libertos, porque o sacrifício da cruz jamais será anulado. Esse sacrifício foi feito para libertar-nos do pecado. O processo de libertação de certas coisas continua para salvação pela prática, porque a gente não será perfeito. Cristo nos libertou para sermos libertos e salvos, ok? Ninguém é perfeito. Então eu vou continuar pecando, você vai continuar pecando e a gente vai precisar sempre a cada dia se libertando de alguma coisinha ou de outra e a gente vai se libertando, arrancando aquelas coisas em nome de Jesus. Ok, gente? Mas em termos de salvação, a tua vida é a minha vida, as nossas vidas pertencem a Cristo Jesus. A gente não pode abrir mão da presença de Deus. E é isso que nós vamos a cada dia entender e viver. Amém? Eu tenho certeza que o Senhor falou conosco e eu quero te abençoar, quero declarar sobre a tua vida que o Senhor é contigo, que Ele vai ajudar a gente a cada dia no grande processo de libertação que a gente passa. Mas a libertação para a salvação já foi feita. Onde, pastor? Na cruz do Calvário. Com o que, pastor? Com o próprio Senhor Jesus derramando sangue, o seu sangue inocente, para nos purificar, nos libertar de todo o pecado. Porque o pecado matou a gente, o pecado condenou a gente para uma condenação eterna. Mas este sangue nos trouxe de volta para Deus, rasgou a cédula de dívida e esta morte, que seria eterna, não tem mais aguilhão, porque graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê graça, vida e saúde, que a cada dia nos liberte e nos livre de todo mal. Que Deus abençoe vossas vidas. Amém, queridos?